sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. Gente, o tema do nosso vídeo de hoje é como saber se eu ainda estou na primeira fase do deserto. A primeira característica é um desespero constante. A pessoa teve a separação, né? Ela viveu ali a separação, o marido saiu de casa, a esposa não quis mais o casamento, já se separou. Essa pessoa ela vive em um constante desânimo. A vida dela gira em torno desse problema, dessa separação. É como se fosse um luto. Como se fosse, não, na verdade ela está vivenciando um luto. Um luto, né, de uma pessoa viva, a gente costuma dizer assim. Porque ela só pensa naquele problema, ela não tem mais ânimo para nada na vida. A cabeça dela gira em torno, os pensamentos dessa pessoa giram em torno dessa situação. É a fase onde ela quer reconquistar o cônjuge de qualquer custo. Muitas dessas pessoas estão ali ligando, mandando mensagem, pedindo para voltar. Muitas dessas pessoas entram em depressão. Elas só vivem em torno desse problema. É aquela fase ali do desespero, gente. Eu costumo falar que a fase número 1 é a fase do desespero, porque ela, 24 horas, ela pensa nesse problema. Ela não quer mais saber de mais nada na vida. O problema número 1 dela é tentar salvar o casamento. É o outro que saiu, é a esposa que saiu. A vida dela é um luto constante, é um desânimo constante, né? Então, essa é a primeira característica de quem se encontra na primeira fase do deserto. Agora vamos abordar a segunda característica. Um segundo ponto de quem se encontra na primeira fase do deserto é a murmuração. Pelo fato dessa pessoa não estar vendo nada acontecendo, né? Nada de bom, nada favorável acontecendo, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, aí ela vai ali para outro, começa a desabafar, e quando ela vê, ela já começa a murmurar. Às vezes a intenção dela não é nem de murmurar, mas quando ela menos espera, ela já começa a murmurar, né? E vai lá, desabafa para aí começa a reclamar. Em alguns casos, elas também reclamam de Deus, que Deus não está agindo, que não sabe se Deus quer restaurar o casamento delas, porque Deus não tem feito nada. Elas têm orado, elas têm buscado, elas têm ficado há bastante tempo orando, buscando ali, mas Deus não tem atendido as suas orações. É uma murmuração constante, é uma vida de murmuração, é uma vida de reclamação. Geralmente, essas pessoas também não são agradecidas por bênçãos que Deus tem dado, elas não olham para as outras bênçãos, elas só estão focadas nessa questão do casamento, né? Nessa situação que para elas Deus ainda não respondeu, porque elas pensam assim, Deus não está me ouvindo, porque Ele não está me atendendo. Elas murmuram, onde surge uma oportunidade, elas estão sempre reclamando, estão sempre murmurando, estão sempre contando dos seus problemas. Eu sei que desabafar é normal, desabafar é bom, gente. Eu também vivi a primeira fase do deserto, né? E eu sei que desabafar é muito importante, assim, acalma, gente, né? Porém, nós devemos tomar muito cuidado se esse desabafo não é uma murmuração, porque em muitos dos casos chega a ser uma murmuração. Um outro aspecto de quem está vivendo a primeira fase do deserto é não reconhecer os próprios erros. Essa pessoa, ela costuma reconhecer os erros do cônjuge que foi embora, mas ela não admite os próprios erros. Ela acha que ela não errou no casamento, ou então ela acha que ela errou muito pouco. Os erros dela são sempre minimizados, mas os erros do cônjuge são os maiores possíveis. Claro, eu não estou aqui passando a mão na cabeça do seu marido, da sua esposa que deixou o casamento. Claro que não. Em muitos dos casos, os erros dele são até maiores, até mais graves, né? Porém, você não deve minimizar os seus erros, porque, gente, em um casamento, a responsabilidade da separação, de uma crise ou de um desgaste, seja lá o que for, de um problema, é sempre de ambas as partes, né? Mesmo que a sua responsabilidade seja bem menor que o do seu cônjuge, você também teve a sua parcela de culpa. Quando nós vemos uma pessoa falando que ela não errou, que ela praticamente ela era perfeita, talvez não use essas palavras, mas quer dizer isso, né? E só o outro lado que errou, ou então ela minimiza, sempre justifica os erros, e o outro lado que ela sempre fazia tudo pelo casamento, o outro lado que foi isso, que foi aquilo, que é 100% culpado. É uma das características também que a gente vê que essa pessoa está vivenciando a primeira fase do deserto, porque quando ela não admite os próprios erros, quando há orgulho no coração dela, como Deus vai agir, né? Como Deus vai restaurar esse casamento se ela não quer ser restaurada, se ela não quer ser transformada? Eu já vi pessoas, não vi em grande quantidade, gente, eu vou ser sincera com vocês, eu não vi em grande quantidade essa situação, mas eu já vi sim alguns casos de mulheres que chegavam para mim e falavam que elas não erravam,
quando eu perguntava, né? Mas o que levou o seu marido a sair de casa? O que levou a essa situação? Eu não sei, porque eu sempre fui uma pessoa boa, uma esposa ideal, uma esposa que sempre fez tudo por ele. Gente, aí quando você vai fuçar um pouquinho mais, você acha os erros da pessoa, porque ela acaba dizendo depois. Então, gente, esse é um erro bastante comum, é um aspecto bastante comum de quem está vivenciando a primeira fase do deserto, é não admitir os próprios erros e focar muito nos erros da pessoa que quis ir embora. A característica número 4, também infelizmente é bastante comum, é a falta de perdão. As pessoas estão lá vivenciando aquela fase de luto ainda, aquela fase de mágoa, que é normal, que todo mundo passa, mas elas não conseguem perdoar. Elas não conseguem perdoar seus cônjuges, elas não conseguem perdoar a amante, ou então o familiar do marido, da esposa, ou qualquer outra pessoa. Elas não conseguem perdoar, elas estão ali martelando aquela mágoa, sabe, totalmente ressentidas, constantemente querendo falar sobre aquele problema, ou sobre o marido que fez aquilo, deixou de fazer. E também é um senso de justiça até, né? A gente vê também que é muito comum essas pessoas terem um senso de justiça muito forte. Aí muitas das vezes elas pedem justiça para Deus. É muito colado, né? Muito juntinho. A falta do perdão, que vem junto com as orações, aquelas orações de justiça, e que vem também até com desejos de vingança, né? Até às vezes você está conversando com uma pessoa e ela fala uma coisa ali que você vê ali que ela não perdoou, né? Que ela tem um certo desejo de vingança. Então esse é um aspecto bastante comum também de quem está vivendo ainda a primeira fase do deserto. Aquela pessoa que ainda não conseguiu perdoar. Em alguns casos, elas também nem querem perdoar, não é nem porque elas não conseguem, porque algumas pessoas elas querem, mas elas... É difícil, né? Porém, algumas pessoas, elas não querem perdoar. É complicado quando a gente fala de uma pessoa que é cristã e está buscando pela restauração de um casamento, né? E ela diz que ela não quer ou não consegue perdoar. É complicado, né, gente? Mas, infelizmente, é algo que acontece. Outra característica. Às vezes, a pessoa, ela até reconhece seus próprios erros, né? Ela reconhece, ela fala o que ela cometeu, né? Ela tem pra si os erros dela, a parcela de culpa dela, mas ela não consegue mudar ou ela não quer mudar. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem bobo assim, bem comum, bem básico. Vamos supor, a esposa era bem rixosa, era bem briguenta no casamento e era aquela pessoa que confrontava, autoritária, tinha um temperamento extremamente forte. Ela reconhece que o casamento dela terminou devido também. Esse temperamento dela contribuiu para o fim do casamento, né? Para a separação. Não tô falando aqui que foi só isso, mas foi uma das coisas que contribuiu. Porém, ela não consegue, eu não sei o motivo, ela não consegue mudar esse temperamento. Em alguns casos, a pessoa ela não quer. Muitas pessoas, elas até justificam esses temperamentos. Elas falam, mas eu sou assim mesmo. Ele me conheceu assim, isso faz parte da minha personalidade. Eu falo desse jeito mesmo, ele tem que aceitar. Tem gente que não consegue mudar e tem gente que não quer mudar. Ela reconhece que ela tá errada, mas ela não quer mudar. Ela não consegue mudar. É uma característica de uma pessoa que ainda tá naquela primeira fase, né? Ela quer o casamento dela de volta, ela luta pela restauração do casamento dela, ela quer o cônjuge de volta, mas ela não consegue transformar o seu temperamento para melhor, né? Ou em alguns casos ela não consegue mesmo. Ela não consegue, gente. Eu já vi casos da pessoa falar para mim, eu sei que eu tô errada, mas eu não consigo deixar de brigar. E eu sei que é isso que está dificultando a volta do meu marido. Em alguns casos, eles até se reaproximavam, mas elas tinham aquele temperamento explosivo, de jogar na cara, de brigar, de falar aquilo outro. Elas reconheciam, mas elas não conseguiam se livrar desse temperamento, desse jeito. E aí é que vai ter que entrar os frutos do Espírito Santo. Vocês precisam buscar os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, o domínio próprio, né, a paciência. Você precisa se encher dos frutos do Espírito Santo para assim você viver o milagre da restauração do seu casamento, porque a restauração do seu casamento vai começar através de você. Outra característica, a pessoa que está vivendo a primeira fase do deserto,
as orações dessa pessoa são apenas do tipo: Senhor, traz meu marido de volta, Senhor, muda o meu marido, Senhor, meu marido tá errado, aí começa a falar os defeitos do marido, aí despeja para Deus os defeitos do marido, os defeitos da esposa também, os defeitos do cônjuge, né? Muda ele, não sei o que, transforma ele, mas essa pessoa, ela nunca tem um olhar para si própria, né? Se o marido ainda, se o cônjuge está em casa, ainda estão vivendo o deserto, né? Com o cônjuge em casa, tem ali aqueles conflitos de casal, da rotina, aí as orações dessa esposa, do marido, são sempre voltadas também para os defeitos do cônjuge, né? E nunca para elas mesmas. Essa é uma característica, assim, extremamente comum de quem ainda está vivenciando a primeira fase do deserto, é focar apenas nos erros do cônjuge, nunca olhar para os erros dela mesma. As orações são apenas do tipo: Senhor, traz meu marido de volta, Senhor, traz meu marido de volta. Ela não quer saber como esse marido vai voltar, ou como essa esposa vai voltar, como esse cônjuge vai voltar, mas ela só quer saber da pessoa voltar, né? Independente, pode voltar com os 1000 defeitos ou até pior do que os defeitos que saiu de casa, mas o que importa é o cônjuge voltar para casa. Essa é uma das características, né? Não olhar para si mesmo, não olhar para os seus próprios defeitos, não buscar a sua própria restauração, não buscar a sua própria transformação, mas ficar buscando o tempo todo a restauração e a transformação do cônjuge. E como você vai sair? Se você se encontra nessa situação, na primeira fase do deserto, se você reconhece que você está na primeira fase do deserto, como você vai sair? Em primeiro lugar é reconhecer, né? Reconhecer que você está nessa fase, que você precisa sair. É reconhecer os seus erros, é buscar mudança, é buscar a ajuda de Deus para Ele te consertar. Cada erro que eu coloquei aqui, se você se vê nesses erros, você precisa desejar abandonar essas características. Você precisa desejar avançar para um novo nível, avançar para um nível de mudança, um nível de restauração pessoal. Então, o primeiro passo é esse, é você reconhecer e desejar sair dessa primeira fase, pedir a ajuda de Deus ou buscar ajuda profissional, se for o caso, mas é você reconhecer e desejar sair, buscar como algo prático mesmo, buscar, não apenas só desejar, mas buscar pela sua mudança. Consequentemente, você mudando, o seu casamento também será transformado e também será restaurado por Deus, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Caso você ache esse vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe seu like aqui. Caso você não seja inscrito, se inscreva, deixe um comentário. Até a próxima, um beijo e tchau!